Vamos falar um pouquinho então sobre SPE e SCP, né? São modalidades hoje que não são novas, mas estão cada vez mais em evidência. Qual a diferença básica aí, né? Na SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, tanto os investidores quanto o empreendedor ou o sócio que realmente está mais ativo no negócio, eles têm uma participação igual na gestão, na condução dos negócios e também na responsabilidade. Então é uma sociedade, é uma modalidade de sociedade onde tanto o empreendedor quanto os investidores eles participam efetivamente do negócio. Na sociedade em conta de participação, que é a SCP, existe uma separação bem evidente entre o sócio ostensivo, que é aquele que efetivamente toca o negócio, e os investidores, né? Então, os investidores aportam o capital, aportam o dinheiro e toda a negociação é feita em nome desse sócio empreendedor, que nós chamamos de sócio ostensivo, e ele também, obviamente, que arca com toda a responsabilidade perante terceiros. O investidor não tem essa responsabilidade perante terceiros, porque ele fica oculto, né? Ele não aparece nas negociações, mas também ele participa menos. Ele obviamente que recebe uma prestação de contas, tem um acompanhamento, mas ele não está no dia a dia do negócio. Então não existe uma modalidade que é melhor ou pior que outra. Existe uma adequação para cada tipo de negócio, para cada tipo de investidor, onde ele, dependendo do nível de participação que ele quer ter, do nível de risco que ele quer assumir, e assim por diante. Tanto uma quanto a outra pode ser muito utilizado na realização de novos empreendimentos, né? Então, por exemplo, eu tenho um terreno, tenho um empreendedor que quer fazer ali uma incorporação e, eventualmente, nós podemos ser sócios, né, nessa SPE, que vai ter um propósito específico, que é apenas a construção desse empreendimento, vende-se as unidades e a sociedade se dissolve, mas os dois ficam sócios nessa empresa. Na SCP existe uma incorporadora ou uma construtora, ele traz os investidores, esses investidores não se tornam sócios da construtora ou da incorporadora, simplesmente eles são sócios de uma unidade ou de um negócio que vai ser efetivado, é feito um contrato entre as partes, mas ele não entra na sociedade, então ele não assume as responsabilidades do negócio. Em relação à questão tributária, em relação à questão fiscal, tanto a SCP quanto a SPE precisa fazer uma análise de negócio a negócio, mas não existe uma diferença por que SCP ou por que SPE, mas dependendo da estruturação que é feita do negócio. Então você pode eventualmente ter algumas vantagens tributárias, mas em decorrência da estruturação do negócio e não da exploração da SPE ou da SCP propriamente dito. O fato é que tanto em uma quanto em outra, os investidores recebem os dividendos ou o retorno do capital investido livre de impostos, porque ela vem na modalidade ou no formato de lucros distribuídos. Então ele vem isento. Mas esse lucro distribuído ele pode ser maior ou menor de acordo com o planejamento tributário que é realizado lá no incorporador, lá no empreendedor. Então, obviamente que quanto menor a carga tributária na estruturação desse negócio lá no empreendedor, fica maior o lucro e o resultado obtido pelo investidor.